Fala galerinha, beleza? Eita, mas hoje tá bom demais. Galerinha, hoje a gente tá na praia, hoje a gente tá no litoral. Beleza? Como é que tá o clima aí? Aqui tá bom demais. O Júnior botou aqui a praia, botou umas cadeiras aqui pra me sentar. Rapaz, tem até uns gaivotas, né, Júnior? Rapaz, hoje tá bom demais. Hoje tá chique, né? O litoral chique hoje. Aqui é que nem o show do Wesley Safadão. O show do litoral do Wesley Safadão, Garota VIP. Hoje tá top, galerinha. Galerinha, vamos começar a nossa última aula do semestre em clima de férias já. Em clima de litoral, não é não? Então, galerinha, escuta aí a brisa do mar, escuta aí a praia, olha esse sol aqui. Rapaz, esse clima tá bom demais. Ou se a praia fosse esse clima aqui. O clima tá bom demais. Eu ia era dormir. Galerinha, vamos aproveitar aqui a nossa aulinha em ritmo de férias pra gente aproveitar as nossas revisões. Nossa temática de revisão na aula de hoje. Muito especial. E daqui pra praia. Saiu daqui do canal Educação, litoral piauiense, litoral do nosso país, do nosso Brasil. E curtir as férias, galerinha, beleza? Mas enquanto isso, vamos para nossa aula. Fecha aí o nosso slide, Júnior. Fecha aí a nossa telinha para a gente ir para a nossa aulinha de hoje. Massa, massa, massa. Depois a gente volta para as gaivotas. Vamos começar então nossa aulinha de hoje. Que hoje a gente vai revisar o tema de equipamento elétrico de um circuito. Hoje a gente vai trabalhar com gerador elétrico e receptor. Olha aí, o Pantera gostou, né? Da praia que a gente estava aqui. Já a gente volta para a praia de novo. Já deixa aí no ponto, Júnior, meu litoral aí on, que eu quero voltar para o litoral mais tarde. Beleza? Galerinha, vamos então começar a nossa aulinha de hoje. Nossa última aula do semestre. Meus anjos, revisão sobre circuitos elétricos, sobre gerador e receptor na aulinha de hoje, dia 12/7. Beleza? E aí, Pantera, beleza? Tá on também? Tá on na nossa aulinha de hoje. Agradeço demais a tua presença e vamos participar, tá? Vamos participar na nossa aula de hoje, nesse clima especial de férias. Tranquilos? Gerador, receptor elétrico é o nosso tema de hoje. São os dois equipamentos que a gente vai estar trabalhando e cada um com a sua característica. Tá? Os geradores, como o próprio nome já diz, eles têm a função de gerar energia, certo? A função deles é promover uma transformação de energia sempre de uma energia qualquer para uma energia do tipo elétrica. A gente vai ver isso na nossa aula de hoje. E os receptores, o próprio nome já diz, eles vão receber. Então, receptores, você terá a energia elétrica que vem do gerador sendo transformada em uma energia qualquer. Vou colocar aqui um asteriscozinho e vou explicar o porquê. Nesse caso aqui, do receptor, só não vale térmica. Você tem a energia elétrica se transformando em uma energia qualquer, porém, só não vale a térmica. Certo, Érica? Muito boa tarde. Bom saber que vocês estão aqui com a gente. Mais uma aula do canal Educação, a nossa última do semestre, né? E também a galerinha de Uruçuí. Uruçuí está presente aqui diretamente do IPTV, participando da nossa aula. Sejam muito bem-vindos, galerinha de Uruçuí. Meus anjos,
Então vamos para os geradores. Professor, o que são geradores? Geradores, jovens, são equipamentos que vão transformar um tipo qualquer de energia em energia elétrica. Observe o esqueminha que eu trouxe aqui para ti. Energia qualquer e convertê-la em elétrica. Por exemplo, uma pilha, uma bateria, seria um gerador de energia? Sim. Os geradores químicos. Porque dentro de uma bateria, dentro de uma pilha, você tem a transformação de energia química em elétrica. Então você tem uma reação química lá dentro que vai proporcionar a produção de energia elétrica. Por isso que lá nas pilhas que a gente estuda na química tem o cátodo e o ânodo. O que é cada um desses polos? Já disse aí o que eles são, né? Eles são polos de uma bateria. É o polo positivo e o polo negativo, tá? Então, entre esses dois pontos, o ânodo e o cátodo, você terá uma reação química acontecendo. E essa reação ela libera eletricidade, ela produz eletricidade, certo? Os geradores mecânicos. Você tem, por exemplo, um gerador de hidrelétrica, um gerador de automóvel. Esse gerador, ele pega uma energia mecânica e produz energia elétrica, tá? Então você tem na hidrelétrica o movimento das águas, proporcionando o movimento de hélices de um gerador, e esse gerador acaba transformando energia mecânica gerada pela água em energia elétrica, certo? E outro exemplo são os geradores solares, tá? Os geradores solares são exemplos aí as células fotovoltaicas, beleza? Nas células fotovoltaicas que você tem lá nas plaquinhas solares, você tem energia luminosa produzindo energia elétrica. O Sol, ele libera luz e calor, não é isso? Porém, as placas solares, elas só fazem uso da energia na forma da luz, tá? E aí, você tem as células fotovoltaicas, fotoelétricas, que vão receber essa luz e transformá-la em eletricidade. Por isso que o nome delas são fotovoltaicas ou fotoelétricas. Elas são sensíveis à eletricidade. Beleza? E, além desse conceito de geradores, eu trago para ti a representação de um gerador. Professor, qual é a representação que aparece nos livros de física, nas questões que eu vou comentar? Galerinha, sempre eu vou ter dois pontos. O ponto A e o ponto B. Esses pontos são os polos da bateria. Além desses polos, você vai ter uma diferença de potencial. Você vai observar uma DDP nessa minha bateria. E além dessa DDP, você vai observar uma diferença de potencial, DDP, e uma resistência. Representada por esse fio em zigue-zague e por um R minúsculo, tá? Essa é a composição de um gerador. Ele sempre vai ter os polozinhos nas extremidades, terá
dentro dele uma DDP e uma resistência elétrica. Professor, quer dizer que lá dentro tem um resistor? Não. Lá você vai ter uma resistência elétrica. O que quer dizer essa resistência elétrica, professor? Quer dizer que você tem um material lá dentro que faz o papel do resistor. Não quer dizer que eu tenho um resistor lá dentro. Por exemplo, as baterias que nós usamos em notebooks normalmente são de lítio. Então lá você tem o material lítio, não é isso? Esse material lítio, ele possui uma resistência elétrica, tá? Ele tem a característica de resistência, porém, ele também é capaz de produzir uma DDP. Ele também tem o seu anodo e o seu catodo. Certo? E assim, nós podemos ter dentro de uma bateria de notebook essa representação. Você tem uma DDP lá dentro, o próprio material, ele produz uma diferença de potencial e, além disso, ele também produz uma resistência elétrica. Certo? Então, são essas duas características que você tem num gerador. Não necessariamente você vai possuir um resistor lá dentro. E sim, o material vai produzir uma resistência. Tá? Show de bola, jovens! Vamos aqui também para um seguinte ponto importante. Aqui você tem um Ezinho na DDP. Esse Ezinho, ele é chamado de força eletromotriz. Não quer dizer que ele é uma força. Ele é chamado impropriadamente de força eletromotriz, porém ele representa a DDP do gerador. Tá? Ele vai representar uma diferença de potencial que o material produz. Como eu falei do lítio, né? O lítio, ele vai produzir uma diferença de potencial e essa diferença de potencial vai gerar essa força eletromotriz. Professor, por que ela é chamada de força eletromotriz? Porque ela representa uma energia. E essa energia vai produzir uma força capaz de mover os elétrons. Então, como eu tenho a movimentação de elétrons a partir dessa DDP, popularmente a gente vai chamá-la de força eletromotriz. Popularmente, nós imaginamos essa DDP empurrando os elétrons. Tá bom? Então a gente vai imaginar exatamente isso. Uma força que empurra elétrons. Uma força que move elétrons. Mas na verdade ela não é uma força. Ela é uma DDP. Meus queridos, e aqui chegamos também à nossa equação do gerador. O que a equação do gerador determina? Ela é uma expressão matemática que eu não quero que você veja só uma fórmula mais. E nem só letras. Eu quero que você entenda o que ela está representando. O que ela vai representar para a gente, professor? Ela vai anotar o seguinte. O U é igual a E menos R vezes I. O que ele vai representar para a gente? Ele vai representar a DDP fornecida. A energia fornecida
para você utilizar. O E, professor, o que ele vai ser? Ele será DDP total. DDP total. A energia total que a bateria vai produzir. E o R vezes I será uma DDP perdida. Ok? Normalmente esse perdida é perdido em forma de calor, certo? E aí nós temos três personagens que eu quero que você analise. O U, o E e o R vezes I. Certo? Aí, meus queridos, eu quero que você entenda da seguinte maneira. U vai representar o que você tem para gastar da tua bateria. O E vai representar o que você tem no total da bateria, mas não necessariamente é o que você vai utilizar. E o R vezes I é o que essa bateria perde ao funcionar. Professor, não entendi nada. Eu vou fazer uma analogia aqui. Na hora que mexe com dinheiro, todo mundo entende. Então vamos imaginar que o amarelinho, a letra U, seja o teu poder de compra. Seja o que tu tem para gastar. O azulzinho, que é o E, ele vai representar o teu salário completo. E o R vezes I vão ser as contas, vão ser as dívidas que tu tem que pagar com o teu salário. Então, o teu salário completo, teu salário total, menos os das dívidas, vão resultar naquilo que tu pode gastar. Não é não? Então, o que sobrar do que tu paga as contas e do que recebe, vai ser o que tu pode comprar. Ah, eu posso comprar aqui uma roupa, um sapato, posso comprar um jogo que eu gosto de jogar, posso comprar o que eu quero para mim. Né? Pois é, ficou melhor com a analogia, né, Érica? Então isso tu transforma em energia. O amarelinho, que é a DDP fornecida, é o que tu tem para gastar da bateria. A bateria, ela tem totalmente o azulzinho, que é a letra E. Porém, toda bateria, ela tem um gasto energético dela. Para que ela funcione, ela tem que gastar energia também. Então, é o termozinho R vezes I. Certo? Isso acontece com qualquer bateria. Na hora que você liga ela no aparelho que você vai fornecer energia, num controle remoto, no notebook, tu conecta a bateria do notebook, a bateria do celular, toda e qualquer bateria, todo e qualquer gerador, ele vai esquentar com o tempo. À medida que você vai usando, ele vai esquentando mais ainda. Ali, você considera que é o termozinho R vezes I. É o que você perde de energia na forma de calor. Certo? Então, subtraindo isso do total que a bateria tem, vai ser o que você está consumindo para ligar o teu celular, para deixar o computador ligado, para fazer o controle funcionar. Beleza?
Então a gente utiliza essa analogia aí para você entender melhor essa equação do gerador. Por isso que eu não quero que você veja só fórmula. Tem uma explicação da fórmula ser escrita assim. Por isso o menos, né? Por isso a gente vai considerar o sinalzinho negativo. Lá nos receptores, o sinalzinho vai ser um mais, e lá eu explico o porquê desse mais. Tá? Vamos lá. Nessa expressão, o U ele vai representar então o que você vai utilizar, que é a tensão elétrica do gerador. A letra E representa a força eletromotriz, que é o total do teu gerador. O R é a resistência interna e o I é a corrente elétrica. Beleza? Então você tem essa analogia para representar a equação do gerador e cada uma dessas letras tem essa representação. Certo? Vou te dar um minutinho para você anotar, para você printar essa telinha e a gente volta já já, tá? Um minutinho. Vamos lá. Galerinha, meus anjos, vamos então voltar aqui para a nossa aula e eu coloco duas situações para você, tá? O gerador, ele pode ser conectado a um circuito fechado, que é o normal, não é isso? Que é para a gente utilizar esse gerador, porém, ele também pode estar em um circuito aberto. A gente pode colocar essas duas situações. No circuito aberto, é o caso para que você ainda não tenha utilizado o gerador. Quando você acaba de comprar o gerador, acaba de comprar uma pilha, ou você desconecta aquela pilha do teu controle ou do aparelho que ela estava conectado. Gente, quando você desconecta o gerador do eletrodoméstico, do eletroeletrônico, ali você está com um circuito aberto, com um gerador em um circuito aberto. Quando eu tenho um gerador em circuito aberto, a minha corrente elétrica ela não percorre esse gerador. Se ela não percorrer o meu gerador, eu não tenho gasto energético. Então, em teoria, você vai permanecer com a mesma DDP quando conectar novamente. Com a mesma carga quando conectar novamente. Tá? Então, vamos imaginar a situação seguinte. Quando eu coloco o meu gerador num circuito fechado, qual é o normal? O que é o normal de acontecer? É eu ter um gasto energético porque eu tenho corrente elétrica percorrendo esse circuito. Então, eu tenho cargas
saindo do meu gerador, saindo da minha bateria. Na verdade, energia saindo da minha bateria. E essa energia é suficiente para mover as cargas. Certo? Então, meu gerador fica fornecendo energia para o circuito. Porém, ao desconectar esse meu gerador do circuito, eu estou abrindo o circuito. Abri o circuito, deixei o circuito aberto. O que é para acontecer? A fórmula original, a expressão original da equação do gerador é DDPU igual a DDPE menos R vezes I. Confere? Beleza? Galerinha, o que eu vou dizer aqui para vocês, você vai utilizar como regra. Se o circuito está aberto, eu não tenho corrente elétrica percorrendo esse circuito. Então, o segundo termo vai embora. O que vai sobrar para a gente é a DDPU, que é a DDP que você vai utilizar, igual a DDP total do gerador. Então, nesse caso, é para a carga se manter. Vamos supor que eu já usei 80% da minha bateria. Retiro ela do computador. Beleza? Retirei ela. Quando retornar com essa bateria, quando ela conectar novamente no notebook, é para estar os 80% ainda. É isso que eu quero dizer. Ou seja, quando eu tenho um circuito aberto, eu não tenho gasto energético porque a corrente elétrica não está percorrendo naquele gerador, já que o circuito está aberto. Lembra daquela outra analogia que a gente utilizou para o circuito aberto? Circuito fechado, eu tenho a pontezinha possibilitando a passagem dos carros. Circuito aberto, a pontezinha ela eleva, não tem por onde os carros passarem. Os carros fazem o papel de quem? Das cargas. Então, se eu não tenho passagem de cargas, eu não tenho o termozinho R vezes I. Se eu não tenho o termo R vezes I, então eu não tenho gasto de energia por conta do calor, né? Por conta do aquecimento da bateria. Deu para entender, pessoal? Show de bola? Então a gente vai ficar com esses dois conceitos aqui. No circuito aberto, a corrente elétrica ela é igual a zero e a DDP que eu vou utilizar do gerador, a energia que o gerador pode me fornecer, é igual à sua energia total. Ele não gasta energia nenhuma. Ok? Beleza? E aí, galerinha? Deu certo? Érica participando, muito bem. Deu para entender, né? Show de bola. Bom, e a curva característica de um gerador, pessoal? Ela também tem uma explicação. Assim como a fórmula que eu expliquei para vocês o que aquela fórmula representa, essa curva característica do gerador ela também tem uma representação, ela tenta passar uma explicação também. O que ela vai explicar, jovens? Que à medida que eu mantenho a minha bateria conectada, ali na minha bateria eu tenho um gasto de energia. Certo? Como assim, professor? Vamos lá. O meu gráfico, ele é entre a DDP, fazendo o papel do Y, e a corrente elétrica fazendo o papel do X. Esse é o meu plano cartesiano. Esses são os meus eixos cartesianos.
Muito bem. Jovens, o que eu quero que você analise? Corrente elétrica é uma quantidade de cargas que estão se movendo em um determinado intervalo de tempo. Então, quanto mais cargas eu coloco para se mover, num certo tempo, mais corrente elétrica eu tenho. É isso que está acontecendo. Eu vou aumentar o número da corrente elétrica com o tempo. O número de cargas em movimento está cada vez maior. Quando eu associo isso a DDP, eu vou perceber o seguinte. No máximo de DDP da bateria, que é o E, na bateria totalmente carregada, cheia de energia, eu ainda não tenho corrente elétrica. A corrente elétrica ela é nula, eu ainda não conectei a minha bateria no aparelho. Seria um circuito aberto, né? Lá onde tem a letra E no gráfico, representa um circuito aberto. No exato momento que eu conecto a minha bateria, passando corrente elétrica por ela, eu começo a ter um gasto de energia. Até a carga da minha bateria zerar. No ponto que a carga da minha bateria zera, eu chamo isso de corrente de curto-circuito. ICC. Professor, acontece então curto-circuito na bateria? Quase aquele curto-circuito de queimar, né? Mas não é isso que realmente acontece. A bateria não vai queimar. O que acontece, na verdade? Quando você tem zero de energia, zero de DDP, você tem uma corrente elétrica de curto-circuito, que seria apenas uma situação que a resistência se torna desprezível. E se a resistência se torna desprezível, ou seja, ela se torna bem pequena, a corrente elétrica se torna bem grande. E assim fica perceptível, fica bem explícito a presença de corrente elétrica no circuito. Como assim, professor? Se eu tenho resistência desprezível, a corrente elétrica é máxima e eu acabo gerando um aquecimento maior no meu gerador. Já perceberam que quando a bateria está descarregando, quando ela já está quase descarregando, ela começa a esquentar mais, ela produz um aquecimento maior do que ela já tem? Nesse exato momento, você está chegando ao ponto de corrente do curto-circuito. Já perceberam isso? Quando já está ali beirando os 5% da bateria, a bateria começa a esquentar. O gerador começa a esquentar. Ali é porque a resistência baixou muito. E se a resistência baixa, as cargas começam a passar maior quantidade, produzindo o efeito térmico da corrente elétrica. Anote. Esse aquecimento, ele representa o efeito térmico da corrente. Galerinha, qual o nome desse efeito? Tem um nome popular para ele, né? Por exemplo, o efeito físico da corrente, o efeito fisiológico da corrente, nós chamamos de choque. E o efeito térmico?
Nós chamamos de efeito Joule, né? Lembrados? Efeito Joule é o efeito térmico da corrente elétrica. Então, aquele aquecimento produzido no gerador é em decorrência do quê? Da resistência elétrica quase nula, desprezível. Você tem a corrente máxima e você produz, então, nele um efeito chamado efeito Joule. Muito bem, Érica, isso mesmo. Efeito Joule. Como é que nós podemos calcular essa corrente de curto-circuito? O cálculo dessa corrente segue essa expressão aqui. Como eu não tenho mais DDPU, olha aí, ó, se a minha expressão do gerador é essa, mas a DDP que eu vou utilizar ela é nula, ou seja, a bateria descarregou, então U é igual a zero. Não é não? Certo? Certo? O R vezes I vai para o outro lado. Isso tudo é igual a E. Então, a corrente acaba sendo E sobre R. Confere? O R passa dividindo. E sobre R. Nesse momento, eu chamo essa corrente de curto-circuito. Ok? Então, não esqueça. Aquecimento é gerado pelo efeito Joule, efeito térmico da corrente elétrica. Vou te dar um minutinho, tá? Para você anotar essas informações que eu passei para vocês. E a gente volta depois desse time. Um minuto. Anotado, né, Érica? Cadê o Pantera? Estava aqui com a gente também. Galerinha de Uruçuí também está presente. Quero a participação de todos, tá? Todos que estão aqui presentes com a gente. Quero a participação de vocês. E aí, meus anjos, nós vamos agora fazer um balanço energético do meu gerador, que é trabalhar a relação entre potências. E também, depois a gente vai falar um balanço do rendimento desse gerador, que é trabalhar com a eficiência dele, certo? Quando eu faço comparativo com o balanço energético do gerador, eu vou estar trabalhando, galerinha, a potência que ele pode produzir, a potência que eu posso consumir e a potência que o gerador gasta quando ele tem um aquecimento. Então, são essas três potências que eu vou relacionar, certo? Essas três potências a gente acabou falando no último domingo. Quem estava aqui com a gente, lá no Pré-ENEM Live, a gente trabalhou esse conteúdozinho de potências. E eu disse, né, que era um conteúdo muito importante, conteúdo bem interessante de ser trabalhado. Eu tinha a presença da Érica, a Érica estava lá curtindo a nossa aula.
Eu falei dessas potências, né? Agora eu vou relacionar a potência com o gerador. Na aula de domingo eu falei da potência geral, né? De uma potência em termos gerais, sem relacionar com nenhum equipamento. Hoje eu vou relacionar com o gerador, né? Pronto. Eu tive lá a sua participação, né, Érica? Estava perguntando, participando, foi ótimo. Gostei demais da participação de vocês. Já estou ansioso pela próxima. Estou ansioso pela próxima vez, que já vão ser nas estradas aqui do nosso Piauí, né? Com certeza, estaremos por aí. Com certeza a gente vai aparecer. Então, jovens, falando aqui de um balanço energético, relacionando potências, a gente vai ter a potência geral do gerador, potência total dele, sendo o resultado de duas outras potências, né? Sendo gerada, sendo calculada pela soma de duas outras potências. Vamos lá, então. Quando eu quero achar a potência total do meu gerador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a potência dissipada mais a potência útil do meu gerador. Como assim, professor? Jovens, para você encontrar tudo de energia que o gerador possui, toda a energia que o gerador possui, você tem que somar o que você pode gastar, que é o útil, mais o que o gerador vai perder na forma de calor, que é o dissipado. Lembra da analogia do salário, né? Aqui você tem as contas pagas e você somou o que você gastou com alguma coisa que você queria. Ah, eu comprei roupas. Pois então está aqui. Eu comprei tanto de roupa do meu salário, mas paguei todas as contas e deu tanto. Aqui você quer descobrir quanto você recebeu de salário. Então você vai pegar as contas que você pagou, mais o que você gastou com as coisas que você queria, vai dar igual ao seu salário. Beleza? Então segue essa analogia, que vai dar certo. Então, para descobrir o total da potência do gerador, você vai somar o que o gerador perdeu na forma de energia, o que ele precisa gastar para funcionar, mais o que ele vai te dar para gastar. Certo? Então, assim você calcula a potência total. Mas tem outras formas de calcular cada uma dessas potências. Tem outra maneira de calcular a potência total. Como é que eu posso calcular a potência total, professor? Pegando a DDP total do gerador e multiplicando vezes I, que é a corrente. Essa é outra expressão para você calcular a potência total. É você pegar a DDP total, que é representado pela FEM, e multiplicar pela corrente elétrica. Para descobrir qual é a potência que você pode gastar, quanto você está consumindo em potência, é a potência útil. É a DDPU vezes I. Lembra que a DDPU é a DDP útil, né? Então você vai, através dela, encontrar a potência útil. E a potência dissipada é a DDP do R vezes I. É aquela partezinha do menos R vezes I da expressão lá do gerador. Então aqui você vai ter, para encontrar a potência dissipada, o produto de R vezes I ao quadrado.
Por que que é R vezes I ao quadrado, professor? Simples. A potência dissipada é o produto da DDP vezes a corrente. Quem é a DDP dissipada? Rzinho vezes I. Vezes I da corrente. Toda potência, falou em potência elétrica, toda potência elétrica é a DDP vezes I. Você só muda para cada caso. A total, a potência total, você calcula através da DDP total vezes I. A potência útil, você calcula através do produto da DDP útil vezes I. E a potência dissipada, você calcula através da DDP dissipada vezes I. Viu? É uma regra. É uma dica aí que você pode levar para as suas questões de física e de eletricidade. Tá bom? Belezinha, jovens? Vou te dar mais um minutinho e aí depois a gente volta com o rendimento desse gerador. Um minutinho na tela. Geradores, vamos aqui para o rendimento energético do gerador. Como eu falei para vocês, rendimento, galerinha, conceito de rendimento está associado com a eficiência do aparelho. Se o aparelho é eficiente ou não. Tá? Eficiente ou não. E aí, professor, o que que a gente faz nesse caso? Nesse caso, galerinha, a gente vai usar a expressão geral do rendimento. Como é? Lá da mecânica, tu tem que trazer esse conceito, tá? Rendimento da mecânica é sempre você pegar a razão da potência útil dividido pela potência total. Sempre. Todo rendimento é sempre útil pelo total. Ok? Professor, mas tem uma outra formulazinha embaixo. O que que vai ser? Vai ser através da DDP também, que a gente pode determinar o rendimento. Como a potência útil ela pode ser escrita como U vezes I, e a potência total pode ser escrita como E vezes I, você tem, então, I sobre I, que a gente pode cancelar. Ok? Então, o meu rendimento, ele acaba virando U sobre E. Professor, mas eu já vi que rendimento é dado em porcentagem. Como é que isso aqui vira porcento? Você vai multiplicar o final do cálculo por 100%. Você sempre vai encontrar um valor até 1. No máximo até 1. Para quando você multiplicar por 100%, você achar o rendimento em porcentagem.
Dificilmente você vai encontrar um gerador com 100% de rendimento. É quase impossível. Né? É quase impossível. Por quê? Porque tem uma hora que ele vai gastar energia. Todo aparelho ligado à eletricidade, ele vai produzir calor também, ele vai produzir temperatura. E assim eu tenho um gasto energético. Então você pode encontrar geradores de 80%, 70%, 60%. Professor, e os outros 40%, 30%, 20% são gastos na forma de energia térmica. Dissipados, são perdidos durante o funcionamento do gerador. Beleza? Show de bola, jovens. Meus queridos, para a gente finalizar a nossa aula, vou só trabalhar aqui com vocês algumas atividades, tá? Essa primeira questãozinha é easy, só para a gente ter certeza que a gente chegou a uma aprendizagem desses conteúdos que a gente está revisando. Então, a primeira questãozinha diz assim: a unidade de medida de potencial elétrico, ou seja, a unidade de energia, unidade de medida de DDP, do sistema internacional é o volt, que também é a unidade da grandeza física chamada. Qual é a DDP que a gente trabalhou na aula de hoje, que tem um nome popular? Ela tem um nomezinho popular. Qual é? É a força eletromotriz. Popularmente chamada de força eletromotriz. Porém, ela não é uma força eletromotriz. Ela é uma DDP. Não é isso? Então aqui você tem o gabaritozinho da primeira questão. Força eletromotriz. Né? Ela é representada em volt, a sua unidade. Dúvidas? Tranquilo, né, professor? Show de bola. Só para aquecer aqui as máquinas. Meus queridos, vamos para a nossa segunda questãozinha. Um gerador elétrico tem potência de 0,6 kW. Quando percorrido por uma corrente de 50 amperes. Determine o valor de sua força eletromotriz. Então, o que ele forneceu para a gente de dado? De valores. Ele disse que a potência tem um valor de 0,6 kW. A corrente tem um valor de 50 amperes. E ele quer saber o valor da força eletromotriz. Galerinha, eu não posso utilizar a minha potência em quilowatts. Eu tenho que transformá-la para watts. Aí você tem que lembrar do seguinte: 1 quilo, prefixo K, que representa quilo, ele é a mesma coisa que 1000 da unidade principal. 1000 vezes a unidade principal. Então, se eu tenho 0,6 kW, eu vou multiplicar esse 0,6 por 1000, que dá 600 watts. Então, vou usar esse valor aqui. De resto, eu não preciso transformar mais nada, agora é só aplicar na minha expressão. Potência total gerada, ela é a Fm vezes I. A potência vale 600.
A FEM é o que eu quero determinar, vezes I, que é a corrente elétrica. Então, a FEM é igual a 600 sobre 50. Olha aí. Cancela 0 com 0. 60 sobre 5. Quanto é que dá, meus queridos? E aí? 12, né? 12 volts. Esse é o valorzinho. Certo? Beleza? Galerinha, Júnior, pode colocar a praia de novo? Pode ser? Vai dar certo? Rapaz, tem que passar as gaivotas de novo. No ponto, no time. Pronto, meus anjos. A gente vai ficando por aqui. As bagagens já estão na mão aqui, já está tudo pronto para a nossa viagem. E a gente se vê agora só em agosto, beleza? Vou recarregar aqui os meus geradores, as minhas baterias. E a gente se vê agora só em agosto. Valeu, jovens! Tchau, tchau! Boas férias!